Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Ah, um, 2 dias atrás, um amigo meu faleceu, um monge. Aí eu tava pensando um pouco na história da vida dele, que é uma coisa meio curiosa. Ele se ordenou um pouco depois de mim, né? Quando eu me ordenei, ele chegou um pouco atrás de mim, chegou acho que talvez um mês depois de mim no mosteiro, na Tailândia, né? Ah, então ele era mais júnior do que eu, né? Em termos de ordenação monástica. Mas ele logo aprendeu a falar tailandês também muito rápido, né? Aprendeu a falar tailandês e ele era assim muito austero, né? Então ele durante um tempo ele fez a prática assim de só comer aquilo que era oferecido como esmola na rua, né? Ele não aceitava comida que não fosse dada como esmola na rua, né? Que às vezes as pessoas trazem comida até ao mosteiro para oferecer, né? E também às vezes tem comida que preparam na cozinha do mosteiro para oferecer, né? Ele só não comia, só comia o que era oferecido como esmola, né? Então, aí dependendo de onde você está, né? Às vezes não é. Principalmente na região nordeste da Tailândia, eles têm esse arroz grudento, né? Que chama khao niu. Eles pegam com a mão mesmo, né? Pegam com a mão e colocam na sua tigela. E às vezes não está muito limpa a mão das pessoas, né? Principalmente às vezes as crianças vão dar esmola também, então elas não limpam a mão em hipótese alguma, né? E também, às vezes você vê a unha da pessoa tá preta assim, ela pegando a comida pra você, né? Então, em geral, o que eles fazem, esse arroz, assim, as pessoas levam para o mosteiro, os monges levam para o mosteiro, eles passam no vapor, né, para higienizar um pouco o arroz, né? Passa num vapor quente, né, para matar qualquer tipo de né, sei lá, bactéria ou o que seja, né? E aí a gente come aquele arroz, né? Mas ele não, né? Ele é muito, muito, assim, austero, né? Ele queria comer o que está aqui, né? Aí pegava um monte de doença, né? Pegava vermes, pegava todo tipo de problema de digestão, né? Ficava sempre doente, né? Ele ficava sempre doente. Ele, ah, durante, passou anos, né? Com muitas doenças, né? Relacionadas à digestão, né? Então, ele emagreceu muito, né? Ficou muito, muito raquítico, né? Muito magrelo, né? Ele descobriu depois que estava cheio de vermes, né? Acho que é por causa desse negócio, né? De comer aquela comida sem limpar direito, né? A comida. Ele pegou um monte de vermes, assim, então ele estava bem, bem doente durante a maior parte do tempo, né? Mas ele era muito bem comportado, né? Assim, muito exemplar, muito tranquilo, uma pessoa bem bacana, né? E ele tinha muita devoção ao Lampolinha, né? Então ele estava ali sempre perto do Lampolinha, ajudando o Lampolinha, fazendo trabalho, sempre ao redor do Lampolinha, né? O tempo todo, né? Aí ele foi, foi ficando, acho que uns, se eu não me lembro, se eu não me engano, talvez 7 anos. Colocaram ele como abade, como não abade, como monge responsável pelos visitantes, né? Eles falam em inglês guest monk, né? Ele é o monge que é responsável por lidar com as pessoas que vêm se hospedar no mosteiro, né? E aí é um trabalho que nenhum monge quer, né? Porque você não, tem que receber também as moças, né? Que a gente tem que conversar com elas, né? Tem que dar instruções, tem que fazer contato, né? Mais direto assim com as moças, né? Então, ah, aí ele foi fazendo isso, acabou que ele resolveu, depois de um tempo, largar o manto, né? Aí eu encontrei com ele por acaso e mostrei lá um papel, que eu não sei se ele já tinha largado o manto ou ainda não. Mas aí eu perguntei pra ele o que aconteceu, rapaz, se largou o manto e tal, né? Aí ele contou uma história longa, não, eu pensei pensando que eu seria mais útil na vida laica, eu ia fazer um estudo disso também, quero cuidar da minha mãe, que está idosa. Eu falei, ah, tá bom, né, beleza. Aí largou o manto, deu uma semana, chegou a notícia, né? Ele casou com a moça que tinha, a moça tinha ido lá no mosteiro ficar lá, se hospedar, né? Aí ele saiu, ele é da Austrália, voltou para a Austrália e imediatamente casou com essa moça.
Tá certo, é isso. Na hora de perguntar, o cara contou toda uma história, fez um discurso enorme. Eu falei, ah, tá bom, né? Então, já que é assim, eu não vou nem falar nada, né? Mas daí depois a verdade apareceu, né? Ele se apaixonou por uma dessas moças que veio se hospedar no mosteiro, ele se apaixonou, combinaram já, né, de antemão, né? Que aí ela foi esperar por ele lá na Austrália, ele largou, foi lá e casou com ela. Casou, não durou nem um ano o casamento. Depois de um ano largou, de um ano depois já se separou de novo. E aí ele passou um tempo, não me lembro quanto tempo, talvez alguns 5 anos, 3, 4, 5 anos. E aí ele resolveu, se desencantou novamente, resolveu virar monge de novo. Aí se ordenou de novo monge. Ficou 3 anos de novo, agitado. Largou de novo, voltou para a Austrália para ficar com a mãe, cuidar da mãe dele. Aí ficou doente, ele começou a ter sintomas graves, né? E fizeram uns exames, era câncer, né? Câncer no pulmão. E aí já não conseguia mais trabalhar, tal, falei, ah, vou virar monge de novo, né? Aí virou monge lá na Austrália, né? Dessa vez ele não veio para Tailândia, ele ficou lá na Austrália mesmo, né? E aí o câncer aumentou, eles tiveram que operar, arrancaram metade do pulmão dele, teve que ser removido por causa do câncer, né? Aí passou, né? Não tinha mais câncer. Mas aí recentemente apareceu novamente o câncer e rapidamente se desenvolveu, né? E aí ele faleceu sexta-feira, se não me engano. Sexta-feira ele faleceu. Mas bem tranquilo, foi bem auspiciosa a morte dele. Foi justamente na época que Lampoliam, né, que ele tinha tanta fé em Lampoliam, né? Justamente quando Lampoliam estava visitando a Austrália, ele veio a falecer, né? Então ele pôde conversar com o Lampó. O pessoal falou que ele morreu assim muito tranquilo, muito um estado mental muito saudável, né? Bem auspiciosa a morte dele, na verdade, né? Então, fiquei pensando nesse negócio, né, que as pessoas, que ele era muito bem comportado, assim, era um monge muito exemplar, né? Mas não tinha essa característica da constância, né? Não tinha, ele até tinha boas qualidades, mas faltava a constância, né? Então ele ficava agitado, desistia, né? Aí ficava agitado, ia de novo. Aí ficava agitado, desistia de novo. Aí ficava agitado, ia de novo. Então, dentre as qualidades que as pessoas têm, né, em geral também aplica-se muito à meditação, né? Falta essa qualidade da constância, as pessoas não têm constância, né? A maioria dessas tem essas qualidades, essas boas qualidades são coisas ainda mundanas, né? Compaixão, bem-querer, amizade, são coisas legais, são úteis, são necessárias, mas são coisas bem mundanas, né? Bastante mundanas. Mesmo as pessoas que não têm nenhum insight específico com relação à vida, né? Ainda assim elas conseguem desenvolver, existe um atrativo, né? Um atrativo bem mundano, de prazer, né? É agradável, as pessoas se sentem bem, né? Quando elas têm caridade, quando elas têm amizade, compaixão, essas coisas. Não tem nada de muito, muito especial, né, nessas qualidades, assim, no sentido, né, se fala no sentido de algo que transcende o mundo, que vai além do mundo, né, não chegam a ser, é, não, são boas, mas não são essas qualidades que levam a pessoa a transcender, né, a ir além do mundo. Comparado, tá? Talvez eu esteja errado a esse respeito, né? Mas é uma opinião pessoal minha, não estou citando nenhum texto, né? Mas na minha opinião, por exemplo, essa qualidade de constância já é muito mais próxima, né, desse, desse aspecto da transcendência, algo que vai além, no sentido de que é muito menos comum encontrar, né, pessoas que têm constância, né? Pessoas que têm bem-querer, que têm compaixão, não é tão difícil. Muitas pessoas conseguem, né, mesmo sem nenhuma instrução, sem nenhum específico visão de mundo, né, particular, elas conseguem desenvolver isso, né, porque é prazeroso, é agradável, né. Então as pessoas conseguem entender também o propósito disso, né. Agora, e essa qualidade de constância também tem muito a ver com essa capacidade de equanimidade, né. Isso já é bem mais difícil, as pessoas não conseguem, né, se relacionar com a equanimidade. Então, o que eu digo para as pessoas, né, quando a gente fala sobre esses 4 Brahma Viharas, né, que é Karuna, Mudita, Upeka, Karuna, Mudita, Upeka, Metta, né?
Então, todos os quatro, né, compaixão, amizade, felicidade pelo sucesso alheio e equanimidade, todos os quatro são chamados Brahma Viharas, né? São qualidades excelentes da mente, são qualidades muito louváveis da mente. Então, em tese, não teria assim nenhum que seja melhor ou pior do que o outro. Todos os quatro são igualmente valiosos, né? Mas, né, as pessoas me perguntam a respeito, eu geralmente recomendo elas, né, que desenvolva principalmente os dois primeiros, né, a compaixão e a amizade, bem-querer, né? Porque as pessoas na sociedade entendem isso, sabe? Elas entendem a sua reação. Se reagir com compaixão, as pessoas veem e entendem. É fácil de compreender, né? Faz parte da visão mundana delas, mesmo na visão mundana das pessoas ignorantes, elas conseguem entender compaixão, elas conseguem entender amizade. Mudita, que é essa qualidade de felicidade pelo sucesso alheio, já é um pouco estranha, né? Já não é tão, já não é tão comum quanto a amizade e compaixão, né? Tanto que não tem palavra, né? Em português ou na maioria das línguas ocidentais, né? Não tem palavra para expressar isso, né? A gente tem a palavra para expressar o oposto, né? Inveja, né? Inveja, existe uma palavra bem clara, que significa o quê? As pessoas sentem muito mais inveja, né, do que essa alegria pelo bem-estar, pelo sucesso alheio. Né? Então as pessoas sentem tão pouco alegria pelo sucesso alheio que nem se preocuparam em fazer uma palavra, inventar uma palavra para expressar essa sensação. Né? É tão raro, né? Que nem vale a pena criar uma palavra. Agora, inveja é tão comum, né? Que as pessoas criam uma palavra para poder falar a respeito, né? Elas querem falar sobre o que elas estão sentindo, né? Então elas inventam uma palavra. Então elas inventaram a palavra inveja. Mas o oposto, né? É tão raro que ninguém fala a respeito porque não sente. Ninguém muito sente isso e quando sente é tão ocasional que nem vale a pena comentar a respeito. Então nunca surgiu uma palavra, né? Para expressar essa. Mas em Pali se chama mudita, né? Mudita. Então já é bem mais raro, né? Agora, equanimidade, né? Equanimidade ninguém entende nada. Fala, equanimidade, mas como assim equanimidade? A própria ideia de equanimidade é algo vago, né? É uma teoria, assim, um conceito vago, né? Não tem. Você reagir, ainda mais você expressar isso, né, como uma ação, né? Algo ocorre, você reage com equanimidade, ninguém entende nada. O que esse cara está fazendo? Ele ficou parado, não fez nada. Será que ele está doente? O que aconteceu? Aí a pessoa acha que ele não ouviu. Alguém xinga você, você né, reage com equanimidade. Você ouviu o que ele falou? Você prestou atenção no que ele disse? As pessoas, uma vez ocorreu isso comigo, né? A gente saiu em Pindabata, né? Lá no Mosteiro Lampopeca, né? E lá é meio chega, não, comparado com o Brasil, né? Não é barra pesada, mas comparado com Tailândia, né? Um pouco barra pesada, né? O bairro, né? Periferia ali, né? De Pathumthani, né? Então, o pessoal, ainda mais você sai em Pindabata, sábado de manhã ou domingo de manhã, o pessoal tá voltando da balada, tá voltando do boteco, todo mundo bêbado, caindo pelas tabelas, né? O pessoal, você encontra os pessoal bem esquisito, sabe? Sexta, não, sábado e domingo de manhã, você encontra um pessoal bem esquisito na rua, né? De manhã cedo, né? 5, 6 horas da manhã, né? Ah, eu não sei o que aconteceu, a gente tava andando em Pindabata, tinha alguém que tava, não sei se o cara tava bêbado ou não, ele tava irritado. Aí ele xingou, né? Falou: esse estrangeiro vem aqui comer comida dos tailandeses. Falou alguma coisa desse tipo, né? Eu ouvi, né? Eu ouvi, simplesmente segui reto, né? Segui andando, né? Aí o outro monge, os outros monges estavam perto, né? Eles acharam que eu não entendi, né? Eles até fizeram uma brincadeira, oh, ainda bem que ele entende tailandês. Eu entendi tudo, né? Eu entendi tudo. Eu entendi não só o que o bêbado falou, como eu entendi o que eles falaram também. Eles acharam que eu não reagi porque eu não entendia tailandês, né? Então, você vê que até entre monges, às vezes as pessoas não entendem, né, a questão da equanimidade. Então é curioso isso. Então eu recomendo as pessoas, então vocês como leiga, é melhor reagir com bem-querer, amizade, né? Você botar muita ênfase em equanimidade, as pessoas não entendem nada, as pessoas ficam confusas, ficam agitadas, né? Só se é monge, né, já é bem mais viável, né, bem mais louvável, as pessoas entendem, né? Você como monge reage com equanimidade, as pessoas entendem isso, até te elogiam por isso, né? Então,
É uma qualidade menos mundana do que amizade e compaixão. E sendo menos mundano também é mais difícil encontrar, né? Mais difícil encontrar. Então as pessoas falta muito nessa qualidade de equanimidade que gera, que se expressa, né? Uma das consequências, né, de equanimidade é você ter constância, você conseguir manter as emoções vêm e vão, mas você consegue manter, né, o seu curso, né? Não fica agitado né, surge uma emoção e você é empurrado para a esquerda, surge outra emoção você é empurrado para a direita. Né? Você consegue manter um foco, né, um destino traçado, né? Apesar de surgirem agitações ou não, você ainda consegue ter um pouco de estabilidade, né? Então essa equanimidade meio que funciona como um apoio, como um refúgio. Né? E é o que muito falta, né? As mesmas pessoas que vão virar monge, é o que a gente fala, né? É muito mais difícil, né, ser monge do que ser leigo. Se você não consegue aguentar a vida laica, você não vai conseguir aguentar a vida monástica. Né? Não é porque tenha nenhum sofrimento demais, assim, né? É mais a questão não há nada impedindo você de deixar de ser monge. Né? Para você se tornar monge, tem todo um período de treinamento, tem um período de, né, as pessoas examinam o seu comportamento, vê quem você é, não, não. Tem que memorizar uma cerimônia enorme para conseguir virar monge, tem que passar por noviço, tem que passar por anagárika, a cerimônia de ordenação tem investigar se tem doença, não, você tem dívidas ou não, você tem já prestou serviço militar ou não, já tem um monte de requisitos, né, para ver se você é capacitado ou não a ser monge. Uma cerimônia enorme, complexa, né? Precisa ter no mínimo 5 monges presentes, você não pode ter menos que 5 monges para fazer a cerimônia, mas em geral a gente procura ter mais que 5 monges, né, para garantir, né, que a cerimônia é válida. Tem que ter uma certa exigência com relação ao local onde a cerimônia é realizada, né? Tem especificações qual é o local apropriado para realizar a cerimônia, né? Um monte de coisa, né, para o cara virar monge, uma complexidade terrível, né? Para você deixar de ser monge não tem nada. É só você falar em voz alta, eu desisto do treinamento. Pronto, já parou de ser monge. Assim que você fala com intenção, né? Aqui eu falei, mas sem intenção. Né? Você falar com intenção e alguém ouvir, entender o que você disse, está feito o fim. Não tem cerimônia, é só você fazer isso. É essa o requisito para que você deixe de ser monge, é só você falar em voz alta e alguém entender o que você disse. Aí pronto, deixou de ser monge. Muito simples. Não tem cerimônia, não tem que pedir permissão, não tem análise, não tem local específico, não tem nada. É só você decidir e falar em voz alta, pronto. Já não é mais monge. Então é muito fácil deixar de ser monge. Né? É muito difícil virar monge. Muito fácil deixar de ser monge. Agora, mais difícil do que virar monge ainda é permanecer monge. Né? Virar monge, qualquer pessoa, a pessoa é meio fácil de influenciar. Né? Você dá um sermãozão para ela e fala um monte de coisa assim, engraçado. Ela pega e vira monge, se empolga e vira monge, né? Aí passa uma semana, 2 semanas, bate a fome, bate o frio, bate o calor, bate saudade disso, saudade daquilo, ela larga, né? Ninguém aguenta, não consegue suster aqui. Por isso que eu nunca encorajo as pessoas a virar monge. Eu nunca fico tentando convencer ninguém a virar monge. Não, às vezes até o contrário, né? Fico tentando convencer a pessoa a não virar monge, né? Ver se ela realmente tem resolução firme ou não, né? Tem essas histórias, não sei até que ponto é verdadeiro ou não, né? Mas dá uma boa imagem, né? No budismo zen, né? Não, acho que eles virou um ritual, né? Eu não sei se talvez tenha começado com um evento real, eu imagino que virou uma anedota com o tempo, né? E no final virou um ritual, né? Para você virar monge no Zen budismo, tem que ir lá, você chega na porta do mosteiro, eles fecham a porta, né? Para fazer a cerimônia, né? Já tudo organizado já, né? Tudo combinado de antemão, né? Então você sai do mosteiro, eles vão lá, fecham a porta, aí você vai e bate. Deixa eu entrar? Não. Aí você tem que insistir, insistir até um certo ponto que eles abrem para você entrar, né? Até assim, é um ritual, né, que expressa nessa, você tem que ter essa resolução firme, né, em tornar-se monge, etc. Né? Então, a mais difícil é manter-se monge, né? Porque a qualquer momento, né, você pode deixar de ser monge. Você não precisa pedir permissão para ninguém, você não precisa consultar ninguém.
Não tem ritual nenhum, né? Você pode fazer a hora que você quiser com qualquer pessoa, você não precisa nem buscar um outro monge para fazer esse negócio. É só você, uma pessoa qualquer, você pode chamar um cara na rua, vem aqui, meu tio. Não, eu largo a vida monástica. É isso, tá feito. Não precisa ser ninguém especial, qualquer pessoa serve, até uma criança, né? Então é muito fácil deixar de ser monge. Então, se a pessoa não tem essa constância, né, ela desiste, né? Ela é seduzida, né? Pelas, em geral, né? Tem, óbvio, né? Tem um caso, né? As pessoas se seduzem por coisas, né? Que ah, qualquer pessoa entenderia como algo inferior, tipo sexo, dinheiro, fama, ah, conforto, bens materiais, vaidade, diversão, né? Então é ok, qualquer pessoa entende, né? O cara caiu em tentação, né? Tentação mundana, né? E desistiu. Agora, que as pessoas em geral não. É, até, por exemplo, a pessoa às vezes mente para si mesma também, né? Ela cai na tentação da bondade. A bondade vira uma tentação. Então ela inventa uma história, ou ela realmente, sinceramente, tem uma história na mente dela, né? De que vai ser mais bondade se eu deixar de ser monge, né? Que nem esse monge que eu falei, né? Você viu que depois era só uma história da mente dele, né? Na verdade, que ele queria namorar com a menina, né? Mas na cabeça dele, não, eu vou deixar de ser monge para poder ajudar as pessoas, eu vou estudar isso, eu vou estudar psicologia, eu vou ajudar. Mas na verdade era sexo, as contas. Na verdade, no verdadeiro era sexo. Né? Ah, mas muita gente cai, né? Isso é uma coisa que até você encontra nos sutras, né? Quando tem aquela história de Mara, né? Então Mara vai e tenta faz a tentação, né, para que o monge ou a monja que está ali praticando, é resoluta em alcançar a iluminação, né, que ele desista, né, ou ele ou ela. Tem muitos exemplos de monjas também, né, também são bem interessantes. Né? Tem tanto ele tentando fazer os monges desistindo, né, mas também tentando fazer as monjas desistir. Então, está aí tentando, dando, né, falando, quando que eu me lembro dos monges, né, ele fala assim, não, você agora é jovem, de cabelo negros, né, saúde, desfrute dos prazeres mundanos, dos prazeres da juventude, né, e aí quando você ficar mais velho, você pode fazer ações meritórias, né. Então ele tenta por ambos os lados, né, ele tenta tanto no que diz respeito aos prazeres mundanos, né, mas também o prazer da bondade, né. Não, deixe de ser monge, volte para casa, cuide dos seus pais, faça boas ações, faça caridade. Então tem né, esse prazer ainda é um prazer mundano, o prazer da bondade. Né? Outro dia eu dei uma palestra para um grupo de Israel, falei bastante sobre esse assunto, né? Bem e mal, né? Mesmo o bem e o mal fazem parte de um mesmo processo, né? São duas faces da mesma moeda, né? Então, se a pessoa não cai em tentação pelas coisas, dos prazeres sensoriais, prazeres sensuais, né? Então, ela cai por tentação, os prazeres da bondade, né? Os prazeres da bondade, os prazeres da compaixão, da caridade, da amizade, de ajudar os outros, né? Isso gera um prazer, né? Um bem-estar. Então, as pessoas caem em tentação por isso, né? E desistem, né? Do caminho para a iluminação, né? Que é também, né? Eu tenho essa opinião e também já ouvi alguns mestres falando algo semelhante, né? Que é um pouco a origem do budismo Mahayana, né? As pessoas não conseguem lidar com essa ideia de nirvana, de nibbana, alcançar a iluminação, né? Cessar, encerrar o ciclo de nascimento e morte. Então, você faz uma versão ali mais palatável para ele, com mais, né, mais embebida de valores mundanos, né? Tenta dar mais ênfase na compaixão, tal, que é uma coisa que as pessoas conseguem se relacionar mais, né? De alguma forma manter elas ocupadas com o assunto, mesmo que elas não consigam ir direto ao assunto. Então, fica ocupada com isso aqui, eu trabalho com isso aqui. Elas ficam próximas ao Dharma, né? E ainda assim num ambiente que fomenta boas qualidades mentais, né? E vamos pouco ouvindo os ensinamentos, praticando um pouco de meditação, né? Eventualmente, mesmo ali, elas conseguem encontrar, né, o caminho para a libertação, né? Mas já é uma coisa mais diluída, né? Mais, né? Como é que você mistura açúcar num remédio, né?
que tá, a criança não consegue beber aquele remédio que não tem um sabor agradável, né? Então você mistura um pouco de açúcar e fica mais palatável para elas, né? Eu já ouvi mais de um mestre, né, na Tailândia, inclusive um deles é um bodhisattva. Perguntei para ele justamente por causa disso. Eu sabia que ele tinha feito fotos de bodhisattva, e perguntei exatamente sobre esse assunto para ele, né? Ele falou de maneira bem direta sobre isso, né? Então, e mesmo que diz respeito à meditação, né, isso também é algo relevante, né? Porque, né, a gente ensina as pessoas, né, a relaxar, a tranquilizar a mente, repousar a mente sobre a respiração, ter uma atitude saudável, né, ter uma atitude tranquila com relação a isso, né? Você tem que ter, a mente tem que ter um ambiente, ah, você pode dizer saudável, mas a verdade não é saudável no sentido, tem um que é certo, tem um que é errado. O que acontece é que tem um que funciona e tem outro que não funciona, né? O que funciona em geral são essas qualidades mentais que estão vinculadas à bondade, né? Então, tem uma atitude tranquila, uma atitude de bem-querer, né? Quando você pratica meditação, você senta com uma atitude de bem-querer para consigo mesmo, não com uma atitude de eu vou corrigir você, você está errado, você não vai ficar mais distraído, você vai ter que prestar atenção, né? Tanto que eu nem gosto da tradução atenção plena, né? Porque dá uma sensação de a pessoa tem que forçar a mente a prestar atenção na respiração, mas não é bem isso, né? Não é assim que funciona a palavra sati, né? Sati não é isso, né? Não é ficar, forçar a mente a obrigar a mente a ficar numa coisa só, né? Na respiração, por exemplo, né? Então você senta com uma atitude de tranquilidade, de amizade, né, de paciência, de aquelas boas qualidades, né, que a gente fala, né? Ah, mas mesmo nisso, né, por exemplo, tem todas as boas qualidades, gratidão, reverência, a humildade, paciência, todas elas são qualidades que as pessoas identificam como boas, né? Mas mesmo ali você já vê tem algumas qualidades que as pessoas não identificam como boas, e ainda assim elas são muito úteis na meditação, né? Por exemplo, desencanto, né? Desencanto é uma coisa útil, pode ser utilizado como a base para a prática de meditação, né? Um desencanto suave, né? Um desencanto com relação às coisas que agitam a mente, uma boa fundação para a sua prática, né? Desencanto com relação aos pensamentos, desencanto com relação à raiva, à ansiedade, o medo, os desejos sensoriais, né? Tem uma leve sensação de desencanto, né? Com aquela desencanto você senta e foca a atenção na respiração. Funciona muito bem também, né? Mas já sai do padrão mundano, né? As pessoas não entendem isso como algo bom, né? As pessoas acham que desencanto é algo ruim. Elas inclusive, vêm reclamar comigo. Ah, comecei a praticar meditação, eu sinto esse desencanto. Ok, que bom, parabéns. Não, como é que faz para não sentir desencanto? Não, sinta desencanto. Qual o problema? Se você se encantou por algo que é falso, se desencantar é bom, né? Se desencantar é bom, que nem você comeu algo estragado, ter diarreia é bom. Você tem que jogar fora, que vomitar é bom. Você comeu algo estragado, você tem que vomitar. É assim que se faz, né? Então é normal essas coisas, né? Agora também tem essa questão da constância, né? Então as pessoas até conseguem, né, colocar a mente num local agradável, sentar com tranquilidade, sentir bem-estar, ficam ali, conseguem, né, estabilizar a mente numa situação saudável, né, harmoniosa, a meditação é prazerosa, tranquila, sente bem-estar, mas ainda falta aquela constância, né? A mente ela fica ali naquele estado agradável, mas não fica constante, fica ali vacilando, vai para cá, vai para lá, vem um pouco, vai um pouco. É agradável, é prazeroso, mas não tem constância, né? O que acontece se não tem constância? Ela não progride, né? Ela ainda está naquele aspecto mundano das coisas, né? É que nem esse pessoal que faz a mindfulness, né? É um negócio que okay, é bacana, mas você está ali naquele ambiente mundano. Você faz isso para poder trabalhar melhor, você faz isso para lidar com as suas ansiedades. São todas as coisas ainda dentro desse aspecto mundano, que são relevantes, óbvio, né, que é relevante, né? Você tem que ter uma boa fundação, né? Mas dá para você praticar a meditação assim e nunca sair desse aspecto mundano, sabe? Você fica sempre do aspecto do samsara. Você apenas aprendeu a viver um pouco melhor dentro do samsara. Mas você não saiu do samsara ainda. Você não tomou nenhum passo ainda em direção a sair do samsara.
Você está só caminhando ali dentro, né? Talvez você está evitando o pântano, evitando o lixão, né? Então você sai para né, em vez de em direção à montanha de lixo, né? Você vai mais à direita, você passa pelo bosque, né? Então não sente aquele cheiro horrível, não pega doença, né? Mas você está dentro do samsara ainda, né? No samsara não existe só coisas horríveis. No samsara tem muitas coisas agradáveis, e essas coisas agradáveis também são tentações que mantêm as pessoas presas ao samsara, né? Então é raro, raro encontrar uma pessoa que enxerga isso, né? Que enxerga, que consegue se desvincular, né? Tanto do ruim quanto do bom, né? Só achar quem se desvincule do ruim já é difícil, né? As pessoas estudam budismo e não conseguem manter estabilidade, não conseguem resistir à tentação, né? Mesmo sabendo, intelectualmente já sabe, isso é ruim, eu vou fazer isso, isso é ruim, isso é baixo, isso é chulo, isso não vai dar em nada, mas ainda assim a pessoa não consegue, né? É mais forte do que ela. As pessoas não têm bom karma o suficiente, não têm paramitas o suficiente ainda, né? Então, mesmo, né, se desvincular do ruim já é difícil de achar, né? Ainda mais alguém se desvincular do ruim e aí ter coragem de dar um passo à frente, se desvincular do bom, né? É quase impossível de achar, né? Muito raro, né? Pessoa que pelo menos tem a visão, né? Tem a compreensão disso, né? E então consiga atuar a respeito, né? Porque mesmo, né, quando ela vira monge e tal, aí que é uma coisa que eu já falei isso muitas vezes também, né? Mesmo eu acho que eu passei um pouco por isso também, né? Quando você, em geral, e não só, não é só eu, né? Eu acho que é muito comum isso entre os monges, até a partir de geralmente 5 anos, assim, se você conseguiu sobreviver, né, aos primeiros anos como monge sem desistir, chega a 5 anos, 6 anos de vida monástica, né? Você mais ou menos já limpou, né, a bagunça geral que era a sua mente, né? Já chegou num ponto que, ok, a mente ficou bem agradável, né? E quando a mente fica bem agradável, quando você pensa assim nas coisas mundanas que você poderia fazer, fala, nossa senhora, se eu deixasse de ser monge, eu ia ser um sucesso. eu ia ser, como é que chama? Popular, as pessoas iam gostar de mim, eu ia ser bom, eu ia ganhar dinheiro, porque agora minha mente está clara, né? Você vê que quando você olha, as coisas mundanas não são difíceis, né? Arrumar emprego, ter sucesso financeiro, arrumar namorada, fazer amizades. Isso é muito fácil, né? Se a sua mente está clara, você enxerga com clareza, tem a mente saudável. Nossa, é muito fácil, as coisas não tem segredo nenhum, né? As pessoas sofrem com isso, que ela tem as mentes bagunçadas, cheia de ódio, cheia de vergonha, cheia de vaidade, cheia de medo e todo tipo de confusão mental, né? Mas se sua mente é clara, assim, num nível normal, né? Não estou falando claro no nível de ser uma pessoa especial. Claro, no nível normal, que deveria ser normal, né? Na verdade, é muito simples, sabe? Ganhar um emprego, trabalhar bem, ser promovido, né? Ganhar um bom salário, progredir profissionalmente, é tudo muito óbvio, muito simples, não tem segredo, né? Fazer amizades é simples, é óbvio, é tão fácil, né? Namorar dessas coisas, nossa, mas é tão fácil, porque a dificuldade das pessoas é, né, na própria mente delas. Então é uma tentação muito grande, sabe? Todo mundo, acho que todo mundo, todos os monges, eu acho que passam por isso. Chega uma certa hora e fala, puxa vida, se eu desistisse, eu ia desistir de ser monge, ia ser um sucesso. Eu acho que talvez tenha sido a tentação, né, que esse rapaz teve, que esse monge que faleceu teve, né? Então, é difícil, né, uma pessoa que consiga parar e, peraí, né? Pra, tendo esses exemplos é mais fácil, né? Porque quando eu passei por isso, né, ele não tinha largado de ser monge ainda, mas eu sabia a história de outros monges, né? Eu sabia a história de outros monges também, mesma coisa, eu vou largar, vai ser bacana, vai ser legal, larga, não é legal, não é bacana. Né, quando você, aquela história, a grama, como é que eles falam em inglês, né? A grama é sempre mais verde no terreno do vizinho, né? No quintal do vizinho, né? A grama é sempre mais bonita no quintal do vizinho, né? Então, quando a pessoa é leiga, ela fala, como seria bom ser monge, ia ser tão bacana, ia ser tão pacífico ser monge. Aí a pessoa vira monge, fala, como seria bom se eu fosse leigo, ia ser tão legal, ia fazer tudo bacana, ia ser legal pra caramba. Aí larga e vira leigo, lembrei porque eu virei monge, esqueci. Depois de muitos anos como monge, você esquece, né? Você não lembra mais como que é, né? Eu até que é algo um pouco benéfico, né? De eu ter que voltar para o Brasil e ter que ensinar as pessoas, né? E tem esses retiros, né? Nesse retiro em São Paulo, eles botaram para falar com as pessoas
Eles botaram para dar uma palestra depois do almoço, e aí eram 4 horas de entrevista com as pessoas. Então era 1 hora de palestra, depois 4 horas sentado e conversando com as pessoas, né? Eu não reparei naquilo, só no dia mesmo, meu Deus do céu, 4 horas, eu não aguento. Mas bom, agora já era, né? Já tá tudo combinado, tá em cima da hora, vamos fazer, né? Então ali sentado eu ouvindo as pessoas, eu ouvindo e conversando, dando conselho e tal, 4 horas, uma maratona mesmo, né, de conselho. Mas ainda assim é útil, né? Que você, né, na verdade, essas alturas já tinha percebido muito isso, né? Mas como estava comigo sentado o venerável Nhanatejo, né? Ele, né, 3 anos como monge, né? Ele depois falou: "Poxa, Jean, eu tinha esquecido como que é a vida laica." Pois é, acontece, né? Você vira monge, você está cercado de pessoas saudáveis, pessoas bacanas, né? Tudo, né? É um ambiente saudável, né? Com o tempo você esquece, né, como é que é a vida normal das pessoas, né? As pessoas normais, não é falando das pessoas ruins, as pessoas normais, né, é um sofrimento, é um poço de escuridão e medo, de trauma, de tensão, né, de preocupação, né? Esquece, né, que até as pessoas, o que é considerado normal, não, é algo muito dolorido, né? Então, é bem educativo, né, às vezes ter esse tipo de contato, né? Então, os monges realmente esquecem, né? Então, aí cai na tentação da bondade. Cai na tentação da bondade e aí desistem do caminho para a iluminação, né? Continuam presos no samsara, né? Tá? Curioso esse fenômeno, né? É só isso. Tem uma pergunta? Pois não. Você nunca nem fala, quanto mais entender. Hum, ah, sim. Então, existem níveis e níveis de equanimidade, né? É dito que a única equanimidade real que ocorre, que existe no mundo, é o é, terceiro jhana, terceiro ou quarto jhana, que a mente realmente permanece perfeitamente equânime, sabe? É mais um estado de repouso da mente, né? Não, mas para nós que não temos a iluminação ou não temos esses estados profundos de concentração, de samadhi, equanimidade é um ato, né? Você estabelece, você bota a mente e você fica ali vigiando, não deixa ela se arrastar para nenhum dos lados, né? Nem para a esquerda nem para a direita, né? Mantém ela não reativa, como você disse, né? Mas é um ato, viu? Para nós, a nossa mente, o normal dela é reagir, né? É um fenômeno sensível, né? Até quando você está praticando meditação, né? Surge um som, ela automaticamente vai em direção ao som. É o normal. A vida inteira, você ensinou ela a ser assim. É uma questão até de meio animalesca, né? De sobrevivência, né? Os ouvidos servem muito para isso, né? Para você detectar perigo. Né? Se ouve um som, o que é isso, né? Ah, não é perigo, tudo bem. Mas você consegue treinar a mente a ir além, né? A adquirir um comportamento não reativo, né? Isso, e você não perde a capacidade reativa, sabe? Num dia normal, né, que você não está meditando, você consegue deixar a mente, ela não esquece o modo automático dela, né, de ouvir um som e olhar, né? Mas quando você determina, fala, agora eu vou sentar em meditação, você consegue, ok, agora eu não vou reagir, né? Por isso que eu digo para as pessoas, né, você vai meditar, você procura um local tranquilo, seguro, né? Você fecha as portas, né, para ninguém, para não ter se preocupar com nenhum barulho que entrar. Se você puder sentar no local sozinho, né? Por exemplo, você está em casa, tem gente em casa, é uma preocupação, né? Talvez tenha gente chamando, talvez alguma coisa tenha acontecido e precisando de ajuda, né? Agora, se você está em casa, senta sozinho em casa, a porta trancada, nenhum barulho é assunto meu. Que se dane, sabe? Barulho da rua, barulho de pessoas falando. Não é na minha casa, minha porta é trancada. Eu tenho certeza que não tem ninguém em casa.
Eu tranquei a porta, ninguém entrou aqui. Então não importa que som, que conversa, que barulho, que não importa, né? Agora não me importa. Aí você tem uma boa fundação, né, para treinar a mente, né, a essa não reatividade, né? Então, você, agora, pode ficar tranquilo, não tem nada preocupante aqui. Então você vai praticar meditação em geral, você vai praticar em locais tranquilos e seguros, né? Tranquilos e seguros, né? Você treina a mente a perder esse impulso de reatividade, aprende a estabilizar ela, né? Não é que o impulso de reatividade seja muito maligno, o que quer que seja, mas ele é um obstáculo para essa constância da mente, né? Constância de sati, né? Que leva a alcançar samadhi, né? Então, né? Não estou sim, dizendo que a reatividade da mente é algo maligno. Não, é só em termos práticos, né? Você tem que aprender a quebrar, né, esse hábito compulsivo da mente, né, de forma que você possa realizar outras coisas mais interessantes, né, do que a vida humana, né? Se quiser ir além da vida humana, então você tem que quebrar os seus hábitos humanos, né, e conseguir libertar a mente para que ela faça as coisas que não são particulares à vida humana, que está além da vida humana, além do modo de existir dos seres humanos, né? E assim por diante. Mais uma coisa? De várias formas, né? Como você achar melhor. Em geral, o ideal, né? O ideal que seja algo espontâneo da sua própria intuição, né? Você sozinho vai procurando ali qual seria a forma de desatar isso, né? Desfazer essa agitação, né? Mas a título de exemplos, né? Pode ser das maneiras mais diversas possíveis, né? Tem desde a pessoa que ah, lembra do ensinamento do Buda, bom, o Buda não ensinou isso, então isso aqui não vale a pena, não merece a minha atenção. Então eu foco minha atenção naquilo que é benéfico, né? A pessoa, por exemplo, fé, né? A pessoa tem fé no ensinamento do Buda, então, bom, isso aqui o Buda falou que não é benéfico, não é saudável, então que se dá nisso aqui. Isso aqui não é paz, isso aqui é agitação, então não importa, isso aqui não importa. Ou então a pessoa tem isso que você falou, a pessoa, bom, procura qual é o mecanismo por trás disso, né? De forma que desmistifique, né, essa agitação mental. A agitação mental se apresenta como algo verdadeiro. Olha, eu estou aqui, eu sou de verdade, você tem que prestar atenção em mim. Quando você olha por trás, né, você levanta como é que chama, aquele pano que fica no palco, né? Levanta aquela cortina, você vai, não, é um cara com uma marionete, não tem ninguém ali, é um carinha com uns fiozinhos assim, né? Ah, tá, então não preciso prestar atenção nisso, é apenas esse fenômeno condicionado, é apenas esses fenômenos da mente, né? Criando a ilusão, né, de importância, criando a ilusão de perigo, né? Ou o mais fácil eu consigo pensar, né? É se você, você nem é algo, a mente quando ela começa a experienciar paz, né? Ela tem a visão clara, isso é a paz mental. Então é bem fácil de enxergar, né? Então qualquer coisa que não é paz mental não me interessa. Não importa o que seja, não importa se é medo, se é raiva, se é preocupação, se é desejo, o que quer que seja, né? É o que eu estou fazendo? Não, então não interessa. E não precisa pensar, é uma coisa meio. É que nem, sabe, você está andando assim, você começa a cair para a esquerda, ela naturalmente volta para a direita. Ela não precisa você avisar para ela, precisa pensar a respeito. Ela já sabe fazer, né? É uma coisa silenciosa, que nem você andar de bicicleta, sabe? Uma coisa meio espontânea e silenciosa, né? Então, não tem um jeito específico, né? Você pode o ideal seria que você cultivasse isso, né? E ver como é que a sua intuição apresenta, lida com esse assunto. Essa é a maneira mais eficiente de fazer isso, né? Você mesmo descobrir o seu modo, né, de lidar com isso. Isso é o mais eficiente.